Senhor da vida, Criador eterno, fonte de toda sabedoria e de toda misericórdia, elevamos nosso pensamento aos céus neste instante, com a alma serena e o coração cheio de esperança, suplicando a assistência dos teus emissários de luz, que possamos, por intermédio desta prece, atrair a presença dos benfeitores espirituais que operam em nome do amor, da paz e da harmonia nos lares terrenos. Doutor Bezerra de Menezes, espírito de elevada envergadura moral, médico das almas e dos corpos, embaixador da caridade e da fé viva no Cristo, te rogamos humildemente que estendas sobre nossas famílias o manto sagrado da proteção espiritual. Intercede por nós junto às esferas superiores, para que a luz do entendimento, da paciência e do perdão seja constantemente renovada nos corações daqueles que compartilham o mesmo teto. Amigo espiritual incansável, sabemos que tua jornada na Terra foi dedicada ao bem, ao consolo dos aflitos, à cura dos doentes e à restauração dos lares combalidos. Por isso, inspirados pelo teu exemplo e amparados por tua presença, pedimos que visites espiritualmente os lares que ora representamos, adentrando suavemente cada cômodo, espalhando vibrações de serenidade e amor. Permite, irmão querido, que os fluidos regeneradores vindos das esferas sublimes penetrem nossos ambientes, afastando toda sombra de discórdia, orgulho e ressentimento. Que as palavras entre os membros da família sejam pontes de aproximação, não armas de ferida. Que os gestos cotidianos, ainda que simples, sejam impregnados de ternura e solidariedade. Que a força moral do Evangelho de Jesus seja o alicerce sobre o qual erguemos nossa convivência familiar. Senhor da vida, sabemos que a família é o núcleo sagrado onde os espíritos aprendem, resgatam e se aperfeiçoam. Nem sempre é fácil compreender os desafios do lar, as diferenças de pensamento, as dores silenciosas, as provas da convivência. Mas é nesse cadinho bendito que o espírito encontra a oportunidade de crescer, de evoluir, de transformar antigas inimizades em laços de afeto e fraternidade. Por isso, te rogamos, Senhor, fortalece nossa fé diante das dificuldades. Amado Bezerra, envolve os pais com tua sabedoria e tua luz, que saibam guiar os filhos com firmeza, mas com doçura, semeando o bem e o discernimento nos corações ainda em formação, que compreendam o papel de orientadores espirituais e que cada palavra dita seja um instrumento de edificação moral. Que não se deixem abater pelo cansaço nem pelas ingratidões momentâneas, mas que se inspirem na paciência do Cristo diante das imperfeições humanas. Ampara também os filhos em todas as fases da vida. Que os jovens tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir os ensinamentos superiores. Que resistam às influências desordenadas do mundo e se deixem tocar pela voz da consciência e do bem. Que compreendam o valor do respeito, da empatia e da responsabilidade para com seus pais e irmãos. Que não percam a conexão com os planos superiores, mesmo diante das distrações do mundo material,
E se porventura houver irmãos em nossa família que se encontram em desequilíbrio espiritual, prisioneiros da mágoa, da revolta ou de vícios diversos, que tua luz os alcance, Bezerra de Menezes, envolvendo-os em ondas de amor restaurador. Que se faça sentir em suas mentes e corações a presença dos espíritos amigos que lhes sussurram conselhos, os amparam nos momentos de dor e os conduzem suavemente ao despertar da consciência. Rogamos ainda por aqueles lares onde reina o silêncio doloroso da incompreensão, onde as palavras cessaram e os afetos se retraíram. Que nesses lares a espiritualidade amiga semeie o diálogo, a escuta amorosa, o desejo sincero de reconciliação. Que os corações se abram ao perdão, à renúncia e ao recomeço, como nos ensinou nosso Divino Mestre Jesus em cada gesto de sua caminhada entre nós. Que cada lar, por menor e mais simples que seja, se transforme em santuário de luz. Que a prece se faça presente nas manhãs e nas noites. Que os exemplos de amor, justiça e mansidão superem as palavras vazias. Que o Evangelho seja o alimento das almas, guiando-nos com segurança pelos caminhos da redenção. Nosso querido irmão Bezerra, fortalece as mães que sofrem pelos filhos afastados da moral. Sustenta os pais que lutam com dificuldades para manter a dignidade do lar. Protege as crianças que trazem o futuro nas mãos. Envolve os idosos com o bálsamo da ternura e da valorização. Que cada um, dentro do seu papel, se sinta parte de uma missão divina, onde o amor é a força que sustenta todas as relações. Ótimo! A seguir está a da prece de Bezerra de Menezes para a proteção da família, com aproximadamente 800 palavras. Amado Jesus, divino pastor de nossas almas, sob tua luz misericordiosa, seguimos neste instante de prece, confiando na assistência que se desdobra dos céus em direção aos nossos lares. Que teu olhar compassivo repouse sobre cada família, aquecendo os corações com esperança e transformando o cotidiano em terreno fértil para o cultivo do amor sincero. Bezerra de Menezes, mensageiro da caridade, cuja ação invisível fortalece tantos lares em sofrimento, suplicamos que estendas teus braços espirituais sobre os lares dilacerados pela ausência da fé. Quantas vezes, Senhor, o desânimo se instala nos corações quando a luta se torna árdua demais e os laços que deveriam unir se tornam frágeis, embaraçados pelos interesses pessoais e pelas dores não resolvidas. Nessas horas, que possamos sentir a vibração da Tua presença, incentivando-nos à persistência no bem e ao exercício do perdão mútuo. Sabemos, bondoso irmão, que nenhum lar se forma por acaso. A sabedoria divina une os espíritos conforme as leis de causa e efeito, para que se reencontrem, se amparem e se reeduquem mutuamente. E mesmo quando o entendimento falha, mesmo quando os conflitos se acentuam, é nesse espaço da convivência diária que as maiores
maiores transformações morais podem florescer. Por isso, suplicamos a presença constante dos benfeitores espirituais, auxiliando-nos no reconhecimento de nossas responsabilidades diante da família que temos. Senhor, que os lares sejam escolas benditas, onde a humildade substitua o orgulho, onde a paciência ensine mais do que a imposição, onde a escuta seja mais valorizada do que a acusação. Que nossos lares não sejam castelos de silêncio ou muralhas de indiferença, mas sim refúgios onde o espírito encontre acolhimento, aprendizado e renovação diária. Amigo Bezerra, pedimos também por aqueles que vivem o desafio da ausência, as famílias incompletas pela partida de entes queridos, os lares que experimentam o vazio da separação ou o afastamento involuntário. Que nessas situações o consolo espiritual se faça presente como bálsamo para os corações enlutados e solitários. Que a certeza da imortalidade do espírito ilumine as noites escuras da saudade e que os laços invisíveis do amor que transcendem a matéria mantenham unidas as almas que se amam. Abençoa, querido mentor, os lares nos quais reina a escassez material, onde faltam os recursos do pão, do trabalho e da saúde. Que essas famílias sejam amparadas por mãos generosas, encarnadas e desencarnadas, que representem o socorro divino em forma de solidariedade. Que não se percam na angústia da necessidade, mas que tenham forças para perseverar, confiando na justiça e na providência do Criador, que nunca abandona seus filhos. Louvamos, Mestre Jesus, os momentos em que a harmonia se instala nos lares, em que as conversas são suaves, os sorrisos são frequentes e a prece é natural. Que essas bênçãos não passem despercebidas, que saibamos valorizar os instantes de paz como verdadeiros tesouros espirituais, cultivando-os com gratidão e zelo, sem nos deixarmos envolver pelas distrações que tiram o foco do essencial. Espíritos benfeitores que habitam as regiões superiores da vida, permanecei entre nós. Visitai os lares onde as influências negativas procuram se estabelecer. Dissipai as sombras da maledicência, da raiva, da intolerância e do egoísmo. Que a luz do Evangelho purifique os ambientes, tornando os lares santuários protegidos pela presença do bem e pelo cultivo diário da caridade no trato uns com os outros. Sabemos, queridos irmãos espirituais, que muitas vezes caímos nos automatismos do dia a dia, esquecendo-nos de regar com prece e vigilância o terreno da convivência familiar. Que possamos despertar com esta prece para a importância dos pequenos gestos que edificam. Um abraço sincero, um pedido de desculpas, uma palavra de encorajamento. Que sejamos semeadores do bem dentro de casa, compreendendo que é no seio da família que os maiores testemunhos de nossa fé acontecem. Bezerra de Menezes, inspira-nos a praticar o perdão todos os dias. Quantas vezes alimentamos mágoas silenciosas, olhares frios, palavras caladas pela dor do orgulho ferido. Ensina-nos a arte de recomeçar, a humildade de reconhecer nossas falhas e a grandeza de acolher o outro em suas imperfeições. Que o perdão, como ponte de cura, seja o laço que nos une espiritualmente, dissolvendo os véus da separação e resgatando os elos de fraternidade eterna.
Pedimos por aqueles que convivem com familiares difíceis, com espíritos ainda endurecidos pelas provas da vida ou marcados por dores profundas do passado. Que não nos falte a compaixão nesses casos e que possamos enxergar além das atitudes humanas, percebendo os irmãos em caminhada, espíritos em evolução, carentes de compreensão e apoio. A seguir está a da prece de Bezerra de Menezes para a proteção da família, com aproximadamente 800 palavras. Senhor da misericórdia, diante da grandeza do teu amor, entregamos nossos lares à tua divina tutela, certos de que nenhum esforço no bem é em vão. Concede-nos a clareza para compreendermos que cada desafio enfrentado dentro da família é oportunidade de redenção. Cada desencontro é um convite ao entendimento e cada dificuldade é um degrau rumo à elevação espiritual. Bezerra de Menezes, emissário da luz, ensina-nos a cuidar da energia espiritual de nossos lares com a mesma dedicação que cuidamos do pão de cada dia. Que saibamos manter nossos pensamentos elevados, nossas palavras serenas e nossas intenções puras, pois cada gesto nosso vibra e molda o ambiente invisível ao redor. Que sejamos vigilantes, mantendo portas abertas aos bons espíritos por meio da oração, da leitura edificante, da música harmoniosa, do exemplo de vida. Ilumina, querido mentor, os corações dos que enfrentam desentendimentos e conflitos contínuos no seio da família. Em muitos lares, a mágoa e a intolerância se fizeram hóspedes constantes. Que esses lares recebam o socorro da espiritualidade, promovendo a cura das feridas emocionais e o despertar das consciências. Que o orgulho ceda lugar à humildade, que a raiva se dissolva na compreensão e que o desejo de reconciliação encontre terreno fértil nos corações dispostos a recomeçar. Senhor Jesus, que viveste a simplicidade de Nazaré ao lado de Maria e José, intercede por todos os lares que hoje buscam tua presença. Que a lembrança do teu exemplo silencioso e amoroso inspire pais e filhos, irmãos e cônjuges a viverem com mais compaixão, com mais escuta, com mais dedicação mútua. Que o lar se converta em escola de almas, onde o amor seja a linguagem principal e o perdão, a lei que orienta a convivência. Bezerra de Menezes inspira os casais a manterem a aliança espiritual que os uniu no tempo. Quantos se perdem na rotina, esquecendo que a união familiar é compromisso assumido diante da eternidade. Que cada casal reencontre o sentido da presença um do outro, lembrando os ideais que os aproximaram, os sonhos partilhados, as provas superadas. Que não se deixem dominar pelo desânimo ou pelo afastamento emocional, mas que encontrem na prática do Evangelho os instrumentos para renovar o vínculo com ternura e respeito. Protege também os lares monoparentais, onde mães ou pais sozinhos sustentam com coragem e amor o lar. Que essas almas dedicadas e por vezes exaustas recebam da espiritualidade amiga o amparo necessário para seguir firmes, confiantes de que sua entrega não é em vão. Que encontrem mãos generosas ao redor, que lhes ofereçam apoio e companhia e que seus filhos cresçam cercados por exemplos de dignidade e fé.
Mestre amado, estende tua paz sobre as famílias que convivem com doenças físicas ou distúrbios espirituais. Em muitos lares, a dor se faz presente diariamente, desafiando a fé e a paciência dos envolvidos. Que o sofrimento não roube a esperança, que o amor não se enfraqueça diante das provações, que os cuidados diários sejam abençoados com serenidade e que o lar seja transformado num posto de serviço e iluminação, onde os enfermos sejam tratados com carinho e os cuidadores fortalecidos pela assistência dos espíritos benfeitores. Rogamos ainda por aquelas famílias que se encontram desfeitas, onde os laços parecem rompidos e a separação trouxe angústia. Que a espiritualidade amiga ampare cada espírito envolvido, curando mágoas, apaziguando ressentimentos, orientando novos caminhos. Que mesmo nos ciclos encerrados permaneça o respeito, o desejo do bem e a consciência da responsabilidade espiritual que permanece além das formas materiais. Bezerra de Menezes guia os jovens do lar para que compreendam o valor da convivência familiar. Que não vejam os pais como adversários, mas como instrutores dedicados. Que os jovens se abram à escuta amorosa, que respeitem os mais velhos e que se sintam participantes da harmonia do ambiente doméstico. Que seus sonhos sejam orientados pela luz do Evangelho e suas decisões sejam tomadas à luz da consciência e da verdade. Que os avós, detentores da memória espiritual da família, sejam valorizados, ouvidos e respeitados. Que sua sabedoria e experiência inspirem os mais novos e que nunca lhes falte afeto, companhia e reconhecimento. Que suas presenças sejam bênçãos vivas e que seus exemplos deixem marcas de ternura e dignidade nos corações da nova geração. Espíritos de luz que velam por nossas famílias, acolhei nossos apelos sinceros. Que esta prece seja ouvida nas esferas superiores e que suas vibrações alcancem todos os lares necessitados, derramando bênçãos de luz, consolo e transformação. Que nossos lares sejam como árvores frondosas, com raízes profundas no Evangelho, tronco forte pela união fraterna e galhos que acolham, protejam e inspirem. A seguir está a da prece de Bezerra de Menezes para a proteção da família, com aproximadamente 800 palavras. Senhor de infinita bondade, diante da grandiosidade do plano divino que rege nossas existências, rendemo-nos à tua sabedoria, compreendendo que cada membro de nossa família foi colocado ao nosso lado com propósito e razão. Não existem encontros casuais, e sim reencontros providenciais, onde os laços espirituais se ajustam e se fortalecem à luz da reencarnação. Bezerra de Menezes, espírito missionário, intercessor dos lares aflitos, inspira-nos a compreender que a verdadeira proteção espiritual da família começa no interior de cada um de nós. Que tenhamos a coragem de mudar nossas atitudes, de policiar nossos pensamentos e de escolher sempre o caminho da paz. Que aprendamos a calar no momento oportuno, a falar com brandura e a agir com justiça, mesmo diante da provocação. Amigo espiritual
que conheces as dores humanas com profundidade, auxilia-nos a enxergar os dramas ocultos que se desenrolam dentro dos lares. Quantos sorrisos escondem lágrimas silenciosas, quantas mães choram em silêncio pelos filhos distantes do bem, quantos pais se angustiam com a responsabilidade que pesa em seus ombros, quantos filhos se sentem sozinhos, mesmo rodeados de pessoas, que tua presença se faça sentir como um sopro de alívio, levando aos corações desanimados a certeza de que não estão sós. Ampara os lares que enfrentam desequilíbrios causados por espíritos obsessores. Que a luz da prece constante, do Evangelho no lar e da reforma íntima crie barreiras vibratórias que impeçam a ação das trevas. Que os espíritos em sofrimento, que porventura se aproximem com o intuito de perturbar, sejam também acolhidos pela misericórdia divina, conduzidos ao esclarecimento e à luz pelos trabalhadores do bem. Senhor Jesus, concede-nos a lucidez para não transferirmos aos nossos entes queridos as frustrações que carregamos. Que saibamos separar nossas dores pessoais das relações familiares, evitando a transferência de mágoas e a perpetuação de feridas. Que tenhamos responsabilidade espiritual em nossos relacionamentos, reconhecendo o lar como o primeiro campo de aplicação de nossa fé e disciplina interior. Que os nossos corações se tornem templos vivos, vibrando em harmonia com as esferas superiores. Que cada pensamento de amor emitido em favor da família se propague como chama viva, iluminando as sombras e aquecendo os corações. Que sejamos fontes de equilíbrio dentro do lar, com atitudes que promovam a paz e a concórdia, mesmo quando as circunstâncias externas pareçam desafiadoras. Bezerra de Menezes intercede junto à espiritualidade maior para que nossas famílias sejam envolvidas por uma cúpula de proteção vibratória, repelindo todo pensamento de desunião, toda palavra desequilibrada, toda energia dissonante que venha de fora. Que os lares sejam espaços de acolhimento, onde os filhos do Senhor se sintam protegidos para crescer, aprender e servir. Que possamos compreender o papel da oração em família. Que ela não seja vista apenas como ritual, mas como encontro com a espiritualidade, ponte com o alto, canal de cura e fortalecimento. Que pais e filhos se unam em prece, mesmo que brevemente, e que o Evangelho, segundo o Espiritismo, seja a luz constante que guia suas decisões, pensamentos e reações. Mestre Jesus, fortalece-nos para que não desistamos uns dos outros, que mesmo diante das divergências, saibamos preservar o vínculo da fraternidade, que os momentos difíceis sirvam de lições e não de rupturas, que o amor seja mais forte que qualquer mal-entendido e que a consciência da eternidade dos laços espirituais nos inspire a seguir sempre juntos, aprendendo e evoluindo. Bezerra de Menezes, guia-nos na construção da paz doméstica com gestos concretos. Que a gentileza seja cultivada todos os dias. Que as refeições em comum sejam oportunidades de comunhão. Que o respeito mútuo esteja presente nos detalhes do cotidiano. Que saibamos valorizar a presença um do outro.
conscientes de que a encarnação é breve e o tempo terreno limitado. Rogamos também pelas famílias em formação, por aqueles que iniciam suas caminhadas conjugais, por aqueles que se preparam para a chegada de filhos, por aqueles que sonham construir um lar, que esses lares nasçam sob o amparo da espiritualidade amiga, firmados na responsabilidade moral e na sintonia com os princípios do Cristo. Que não se deixem levar pelas ilusões passageiras do mundo, mas que edifiquem seus lares sobre a rocha firme da fé e do compromisso espiritual. E que todos nós, Senhor, possamos reconhecer no seio de nossas famílias a presença silenciosa dos amigos espirituais. Que sintamos seus toques sutis, seus conselhos em forma de intuição, suas inspirações durante o sono, suas vibrações de paz nos momentos de crise, que sejamos gratos pela assistência constante que recebemos e que possamos retribuir com atitudes de elevação e gratidão. A seguir está a da prece de Bezerra de Menezes para a proteção da família, com aproximadamente 800 palavras. Mestre Jesus, farol que nunca se apaga, agradecemos de alma aberta por cada bênção recebida, por cada aprendizado proporcionado e por cada oportunidade de crescimento dentro do sagrado núcleo que é a família. Reconhecemos que nossas imperfeições muitas vezes turvam a clareza do bem, mas com Tua luz seguimos confiantes de que, dia após dia, somos convidados a ser melhores, a amar mais e a servir com mais humildade. Bezerra de Menezes, servo fiel do Cristo, nos inspira a olhar para dentro de nós com coragem e sinceridade. Que possamos identificar os pontos onde ainda falhamos no ambiente familiar. O egoísmo disfarçado de razão, a impaciência disfarçada de correção, a indiferença sob o véu da rotina e que tenhamos a disposição de mudar sem esperar que os outros mudem primeiro. Que sejamos os primeiros a amar, os primeiros a perdoar, os primeiros a estender a mão. Rogamos por todas as famílias do mundo, que sejam tocadas pela luz do Evangelho e que, mesmo nos mais distantes recantos do planeta, uma chama de renovação comece a se acender. Que lares onde há violência se transformem em refúgios de ternura, que onde há abandono surja o acolhimento. Que onde há desrespeito floresça o diálogo, que onde há desunião as mãos se reencontrem com amor. Senhor, protege também as famílias espirituais, aquelas que se formam na afinidade, na caridade, no serviço ao bem. Que nossos amigos espirituais e companheiros de ideal recebam nossas vibrações de carinho e sejam fortalecidos em suas missões. Que saibamos valorizar os encontros abençoados da vida, onde espíritos afins se unem para trabalhar em nome da luz e da regeneração do planeta. Sabemos que a Terra passa por momentos de transição. Muitas famílias enfrentam desafios intensos. Que possamos compreender que tudo o que ocorre ao nosso redor é chamado ao despertar. Que os conflitos sociais, as crises materiais, os choques de valores, tudo isso nos impulsiona a fortalecer o núcleo mais íntimo de nossa vivência, o lar. Pois é no lar que o espírito se estrutura, onde se forma o caráter e se prepara a alma para servir ao mundo. Bezerra de Menezes, amigo de todas as horas, guia-nos a sermos exemplos vivos do Evangelho no lar. Que os filhos vejam nos pais
o reflexo do Cristo, que os irmãos se tratem como verdadeiros companheiros espirituais, que os casais sejam sustentáculos de fé mútua, que os idosos sejam honrados como bibliotecas vivas de sabedoria, que cada um, dentro do lar, encontre sua função, sua missão e seu lugar de serviço ao bem. Não permitas, Senhor, que nos percamos nos labirintos da queixa e da vitimização. Que saibamos agradecer por cada momento, mesmo aqueles que nos desafiam profundamente. Que tenhamos olhos para enxergar a bondade escondida nas provas. Que tenhamos ouvidos atentos aos conselhos silenciosos dos amigos espirituais. Que tenhamos mãos operosas dispostas a servir e a edificar o bem. Neste instante, envolvemos cada membro de nossa família em uma vibração intensa de luz. Visualizamos nossos lares sendo preenchidos por clarões suaves vindos do alto, penetrando cada parede, cada móvel, cada espaço, purificando, harmonizando, transformando. Que essas vibrações toquem cada coração presente e também os ausentes, encarnados ou desencarnados, unidos a nós pelos laços eternos do amor espiritual. Que a paz reine sobre os telhados, que a serenidade se faça nos quartos, que o diálogo encontre lugar nas salas, que o alimento seja abençoado nas cozinhas, que o repouso seja restaurador, que as noites sejam envolvidas em proteção espiritual, que cada canto da casa seja um altar onde o amor de Jesus se manifeste, trazendo conforto, inspiração e direção. E quando as dificuldades vierem, pois elas virão, como lições a serem compreendidas, que possamos enfrentá-las com fé e doçura. Que o Evangelho nos seja escudo e bússola, que a prece seja nossa aliada constante, que nunca nos falte a certeza de que tudo passa, mas o amor que semeamos no lar permanece, atravessando existências, moldando destinos, construindo paz. Agradecemos com toda humildade pela assistência dos espíritos benevolentes que nos amparam. Agradecemos pela intercessão amorosa de Bezerra de Menezes, que nos visita espiritualmente como irmão dedicado, inspirando-nos à caridade e ao perdão. E agradecemos, acima de tudo, a Ti, Senhor da vida, por nos conceder o dom da família, campo sagrado onde nosso espírito aprende a amar com mais verdade. Que esta prece, Senhor, se transforme em vibração de cura e proteção. Que se propague como luz pelos caminhos invisíveis do Espírito, tocando aqueles que dela necessitam. Que seja semente plantada nos corações e que cada palavra pronunciada reverbere como convite à elevação. E assim, em espírito de reverência e entrega, finalizamos esta prece, certos de que a paz do Cristo há de se firmar em nossos lares, guiando nossos passos com segurança, iluminando nosso presente e conduzindo-nos juntos ao progresso espiritual que nos aguarda.